Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live útil que acontece todo primeiro dia útil de cada mês. E dessa vez a gente vai falar sobre perícia farmacêutica, que é uma área de atuação que está ganhando muitos adeptos por aí, né? A tal da perícia. E então eu espero que vocês gostem da nossa live. Eu vou deixar salva aqui no Instagram e no YouTube. Vocês podem ver depois com calma, anotar certinho tudo que eu vou falar aqui. E então sejam muito bem-vindos, Dr. Washington, todo mundo aí que está entrando. Vamos falar sobre perícia nessa live útil que acontece todo primeiro dia útil de cada mês. Então vamos lá, não vamos perder tempo. Em primeiro lugar, eu deixei anotado aqui algumas coisas, tá? Pra gente não se perder. Eu sou farmacêutica e quero atuar como perita. Como que eu faço? Por onde que eu começo? Então, em primeiro lugar, eu coloquei aqui dois tipos de perícia. Existe a perícia que é particular e a perícia que é feita pela assistência gratuita da Justiça. Então, qual que é o primeiro passo? CRF ativo, tá? Isso em qualquer estado. O que eu vou citar aqui é sobre as regras do estado de São Paulo, tá joia? Se você é de outro estado ou fora do país, que eu já vi que tem pessoal internacional aqui, você fique atento às regras do seu estado, do seu local de atuação, mas eu acredito que o que eu vou falar aqui já é um bom norte para vocês, tá bom? Então vamos lá. Os dois tipos de perícia, a gratuita e a particular. A particular eu vou falar depois. Primeiro vamos falar da gratuita. Você tendo o seu CRF ativo, você deve agora se cadastrar no Banco de Peritos da Justiça de São Paulo. O site é dos Auxiliares da Justiça. Lá você vai pôr foto, diploma, eles pedem alguns outros documentos como certidão de quitação eleitoral, coisa bem simples, tá? Você faz o seu cadastro lá e aguarda o juiz te chamar. Você pode também se cadastrar no site do CRF de São Paulo, que lá ele tem o banco de peritos. Então é uma outra alternativa também para a justiça te achar, porque pode ser que você não tenha ainda o cadastro no AJG, que é Auxiliares da Justiça gratuita, mas você já tem o seu cadastro no banco de peritos do CRF, é uma outra oportunidade também. Então tá, CRF ativo, Banco de Auxiliares da Justiça. Em seguida, você deve providenciar o seu certificado digital. Por quê? Eu deixei aqui alguns exemplos. Para quem não sabe, eu já fiz parte da perícia. Eu não cheguei a atuar, mas já fui nomeada, já fiz o meu cadastro lá. Então, eu vou deixar aqui as informações para vocês. Qual que é a segunda etapa, então, que eu falei? Você deve providenciar o seu cadastro, o seu certificado digital. O meu é esse daqui, ó, que é o cartãozinho mesmo, tem o chip, e eu conecto ele com uma leitora no meu computador. Isso daqui eu posso usar não só para perícia, mas também no site da Receita Federal, para você declarar seu imposto de renda. Pode ser tudo feito por essa forma aqui. A outra opção também de certificado digital é o token. Esse daqui é do Tyron, ó. Ele vem num pendrive, tá? Então tem que manter em local também bem seguro, tá? Não pode perder. Tem uma validade longa, vocês podem entrar no site, escolher aquele que melhor se adequa a vocês, de 2, 3 até 5 anos. E é pago, tá? Esses serviços aqui você tem que pagar para ter o seu certificado digital. E por que você tem que ter um desse daqui? Porque para você consultar as perícias, você precisa disso. Você não pode simplesmente fazer um login lá e consultar o processo, senão é mais uma forma de garantir a segurança das perícias, tá? Então, fez o seu cadastro no CRF, cadastrou no banco de peritos, tem agora o seu certificado digital. Essa leitora aqui, ela é bem baratinha, eu comprei, se não me engano, no site da Amazon, tá? Vocês encontram aí em qualquer lugar. Então agora a gente vai aguardar o juiz nomear a gente. Eu sugiro depois que vocês anotem os termos jurídicos, porque não é tão comum a gente usar no nosso dia a dia, mas no âmbito da justiça são termos que todo mundo tem que entender, tá? Então, se o juiz te nomear, como que é feita essa nomeação?
Por exemplo, tem alguma perícia, algum caso que o juiz verifica que ele precisa de um perito farmacêutico. Nos casos em que eu fui nomeado, o que aconteceu? Era lá em Montes Claros, de quando eu atuava em Minas Gerais, e o caso era uma farmácia de manipulação que vendeu um medicamento para uma senhora e ela não sabia ler. E aí ela fez a ingestão errada dos medicamentos, teve vários efeitos colaterais, e o juiz pediu a perícia de um farmacêutico para ver se foi um aviamento errado de prescrição, como que era o processo da farmácia, para ver se realmente a senhorinha tomou o remédio errado, né, que pode acontecer também. Então, esse foi um caso lá em Minas. Aqui em São Paulo, o caso era que uma farmacêutica de manipulação também não renovou os registros dos materiais, dos produtos, perante a Anvisa. E aí a dona da farmácia processou a farmacêutica por isso, porque perdeu o produto, ficou com a farmácia fechada, depois veio até a encerrar as atividades da farmácia. Então esses dois casos foram os que eu fui nomeada, mas existem diversas outras possibilidades, diversos outros casos, tá? E aí, quando o juiz vai te nomear, ele pode fazer isso de duas maneiras. Ou ele vai enviar uma intimação física, ou por esse sistema. Então, por isso que você precisa da leitora para poder consultar. E quando você vê lá, o juiz me nomeou, e agora? O que eu faço? Geralmente ele coloca o prazo para você aceitar ou recusar a perícia. Se ele não colocar, é em torno de 10 dias, que é um prazo bacana aí para você manifestar. Manifestar é falar alguma coisa, é juntar, anexar o seu documento aos autos. Daqui a pouco eu vou explicando mais também. Se tiverem dúvidas, pessoal, se eu falar alguma coisa que não ficou claro, vocês podem ir colocando aí que eu vou respondendo ao longo da live, tá? Então o juiz me nomeou, eu decidi que eu vou aceitar a perícia. Mas eu tenho acesso aos documentos, eu tenho acesso para conhecer o caso, para ver do que se trata? Sim. E aí nesse caso a gente diz que tem dois tipos de processo. O processo físico, que são lá os papéis mesmo, sabe? As fotos, tá tudo impresso. Ou o processo eletrônico, que aí vai ficar cadastrado no PJE, que é processo esqueci agora, gente, perdão. Que é processo judiciário eletrônico, uma coisa assim, que é um outro site também. Então você vai avaliar, o processo é físico, eu moro muito longe do local em que vai ser feita a perícia, então você pode entrar em contato com a secretaria do fórum, a secretaria da vara, e pedir para eles digitalizarem os autos, e você vai avaliar se você vai aceitar a perícia ou não. Quando é um processo eletrônico, já está tudo lá no sistema. Você entra, consulta e avalia se você vai aceitar ou não, se é da sua competência de atuação. Por que eu falei que pode ser interessante ter uma pós-graduação? Não é obrigatório, mas é interessante. Porque pode ser que o juiz prefira chamar peritos farmacêuticos especialistas naquela área. O Tyron, ele é perito também, ele é engenheiro mecânico e ele tem a especialização, tem o doutorado em fratura, em fadiga, que é uma área deles lá. E aí, quando é perito, não são todas as perícias de engenharia mecânica que necessariamente ele tem que atender. O juiz pode priorizar, chamar aquele perito que é daquela área de especialização. Eu, por exemplo, poderia ser chamada para uma perícia na área hospitalar, na área clínica. Na indústria eu já teria mais receio de aceitar, tá? Porque eu não tenho tanta especialização assim. E aí eu vi lá nos autos, decidi aceitar, vou juntar a minha manifestação. Eu vou simplesmente escrever um arquivo, um PDF, e falar, sim, juiz, eu aceito. Claro que não tem esses termos, existem uns termos técnicos próprios para fazer essa manifestação. E aí, se você ainda não tiver a sua leitora, você pode também pedir para a secretaria anexar o arquivo que você está mandando por e-mail nos autos. Então, eles também fazem esse serviço. Mas para você colocar o laudo pericial, depois você vai precisar do seu certificado digital, tá? Aqui no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, é necessário também o pagamento de um imposto, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.
Aqui em Campinas estava em torno de R$ 2.000, então esse foi um dos motivos que eu também recusei a perícia da farmácia de manipulação aqui. Porque como eu não trabalho especificamente com isso, para mim não valeria a pena pagar esse imposto, que é anual, mas ainda assim é um valor alto, sendo que a perícia era pela justiça gratuita. E quanto que eu vou receber para fazer essa perícia gratuita? Que não é de graça, tá? É só o nome. O valor dos honorários é o pagamento que você vai receber. O valor dos honorários varia de acordo com o valor da causa. Então, lá no processo vem escrito, o valor da causa é R$ 5.000, R$ 90.000. E existe uma tabela. Eu coloquei aqui, para causas de até R$ 5.000, os honorários pagos são de R$ 292. Para causas de valores acima de R$ 200.000, você recebe R$ 883. Esse aqui é o valor para perícia gratuita, tá? Todo estado cobra esse imposto. No estado, minha mãe está perguntando, no estado de Minas Gerais, quando eu fiz o meu cadastro, não era necessário. Tanto que eu consegui manifestar, ver os autos sem pagar esse imposto. Aqui em Campinas, já foi necessário desde o início, mas aí depois eu fui ver lá como que estava no estado de Minas e eu vi que já está pedindo também, ele pede o seu número desse cadastro municipal, que quando você paga esse imposto, você recebe um número de cadastro na cidade, tá? Que permite você atuar naquela cidade. Respondido? Então é isso. Então você também tem que avaliar se para você vale a pena. Eu vou pagar um imposto de mais de R$ 2.000 e vou para fazer uma perícia que vai me pagar 300 mais ou menos. Então tem que pôr na balança aí, tá? Se você for investir nisso, pode ser que vale a pena. Do contrário, tem que pôr na balança. Depois disso, você fez seu aceite e agora chegou o momento da perícia em si. Como que faz? Você tem que marcar a data e o local da perícia. Se for um processo eletrônico e você avaliar que não precisa se deslocar até o local, você pode também fazer a avaliação online, não precisa ir até lá. Agora, se você vê que tem que ir até o local, até a farmácia, até a indústria, aí você tem que marcar com antecedência para que todas as partes sejam comunicadas. E quem são essas partes? O juiz, a requerente e a requerida. Requerente é quem está processando, é o autor do processo. E requerida é o réu ou a ré, tá? Então, a gente agenda a perícia com antecedência para todas as partes estarem cientes. E na data da perícia, todos eles podem participar, claro, exceto o juiz. Mas cada uma dessas partes podem participar e ainda levar um assistente técnico, que não vai ser perito, mas eles que vão também estar auxiliando cada uma dessas partes. Então, por exemplo, você está atendendo um processo de um hospital, um paciente contra, sei lá, secretário. E aí o paciente pode levar o assistente técnico dele e a secretária o assistente técnico dela, tá? E você vai ser o perito e vai responder todas as perguntas deles. E nos autos vem já os quesitos, que são as perguntas que você tem que responder. O Tyron já recebeu alguns que são feitos por todas as partes, o juiz, a requerente e a requerida. O que eu recebi veio somente do juiz. As duas nomeações minhas tinham quesitos feitos apenas pelo juiz. Então o juiz vai perguntar lá, a prescrição estava ilegível? Você acha que a paciente realmente tomou o remédio errado? Enfim, o seu laudo vai ser respondendo essas perguntas, respondendo aos quesitos. E você pode acrescentar fotos, legislação, enfim, você é o perito, você que vai conduzir a sua perícia. Então tem que ter também um estudo antes do aceite do processo, tá? E aí você foi lá, fez a perícia, avaliou tudo, vai emitir o laudo, que não tem um modelo específico, tá? Você vai fazer o layout que você quiser. Eu já tenho experiência em formatação, revisão dos laudos,
e para avaliar também se o quesito foi respondido. E é muito importante atentar que você tem que se atentar aos quesitos, aos fatos. O juiz perguntou, ou as partes perguntaram, houve erro de dispensação? Você vai avaliar com os fatos que você tem em mãos, sim ou não. Ou então, na situação testada, de acordo com o que foi encontrado, sim, mas não descarta a possibilidade de ter sido não, que foi corretinho, tá? Então, essas são as funções do perito. Você mandou o laudo, você já pode solicitar o pagamento dos honorários, que é feito por um despacho. O juiz autoriza que o dinheiro que está na conta do Estado vá para a conta da comarca, entre aspas, e depois a comarca pode fazer o pagamento para você. Então é um processo que demora. Se o juiz precisa de ter uma celeridade mais alta, que é uma rapidez mais alta, ele vai reduzindo esses prazos e pedindo para todo mundo trabalhar mais rapidamente. Mas demora, pode ser que você seja nomeado hoje e já aceita daqui 10 dias. O juiz só vai ver, só vai autorizar o andamento da perícia dali 3, 4 meses, tá? Então demora bastante. Então, feito isso, você se cadastrou, o juiz te nomeou, você fez a perícia, o laudo, recebeu os honorários, pronto, a perícia está finalizada. Mas pode ser que alguma das partes recorra do seu laudo, ou o juiz solicite uma nova perícia, e aí um novo processo é iniciado, tá? Aí vocês falam, mas dá muito trabalho ser perito, eu não quero isso mais, não quero cadastrar, não quero pagar imposto nem nada. Quais opções eu tenho? Você pode ser um perito grafotécnico, que é aquele que vai justamente determinar a autenticidade dos documentos. Vai ver se a assinatura pertence à pessoa que assinou, como que foi escrito, se aquele documento foi burlado, se teve algum rascunho, alguma rasura por cima. Só que existe um curso que você tem que fazer, você tem que se cadastrar como perito grafotécnico. Não precisa ser farmacêutico, mas precisa ter esse curso, tá? A outra opção é você ser um assistente técnico. Você não precisa necessariamente ser nomeado por um juiz para ser só perito. Alguma das partes pode te chamar como assistente. E você também não precisa ter pós-graduação nem nada, basta ter o seu CRF ativo para você participar da perícia. Tá joia? Vamos lá. Acho que já tá acabando a nossa live, gente. Bem rapidinho. E outra questão, se o juiz te nomear para um processo e você eventualmente conhecer alguma das partes, você tem que manifestar dizendo, olha, eu recuso porque eu conheço a farmacêutica, por exemplo. Você não pode se envolver. Depois você pode responder por isso, tá? Porque não pode. E então, pra gente finalizar, qual que é a importância de você, farmacêutico, você médico, todo mundo que está na área da saúde, registrar todas as intervenções que vocês fazem? Por isso, a importância do meu livro, que eu coloquei já no link da minha bio, que é justamente o registro das suas intervenções no prontuário. Gente, é decisivo. Você fez uma intervenção, não foi aceita, eu orientei a equipe a trocar o curativo do paciente de tal maneira. Um exemplo, tá? A equipe não acatou a sua orientação, o paciente veio a piorar, enfim. Você registrando isso no prontuário, você garante a sua segurança e garante que você não foi negligente naquela situação. Eu liguei para o médico, pedi para ser feito tal e tal procedimento, alterar a prescrição e não foi feita. Registra no prontuário. Fiz orientação para o paciente de tal e tal forma. Quando ele chegar lá na atenção básica, eles podem ter acesso ao prontuário que você escreveu. Então tem que registrar, gente. Tudo é muito importante. Ligou para o médico, anota no prontuário. Arrumou a prescrição, anota no prontuário. Deixa lá registrado. E assim, não precisa ficar contando historinha. Não, resume, coloca só aquilo que é necessário, aquilo que você realmente fez. E as formas de registrar isso você encontra no meu livro, que ainda está disponível, não sei até quando, mas aproveitem. Tem orientação de alta, como evoluir no prontuário. Porque quando um perito for analisar o prontuário e ele vê lá, não, o farmacêutico registrou aqui
que ele fez a intervenção, mas não foi aceita. Você está respaldado pela justiça e você não vai ter culpa no cartório, vamos dizer assim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live sobre perícia. É uma oportunidade para farmacêuticos que não precisam ter pós-graduação, mas tem que ter esses cuidados. CRF ativo, ter a leitora digital com certificado digital e estar cadastrado no Banco de Peritos do Estado de São Paulo. Tá joia? Muitíssimo obrigada a todo mundo que participou. Vou deixar salva aqui no Instagram e no YouTube, tá bom? Muito obrigada. Alguma dúvida? Acho que não, né? Obrigada, pessoal. Tenha uma ótima noite de segunda-feira. Até amanhã.